Olá, queridos alunos! Estamos dando início a mais uma segunda-feira. Hoje é dia 27 de julho, última semana do mês de julho. Que legal, né? Já vamos entrar no mês de agosto, o mês do folclore, mês dos pais. Bem legal, não é? Vamos lá pegando as agendinhas de vocês, lápis e borracha na mão para copiar a agenda de hoje. Procurem aí na agenda de vocês a data de hoje, dia 27/7/2020, segunda-feira, tá certo? Então vamos lá. Português, atividade no caderno. Copiem com a letra bem caprichada, bem redondinha. Nada de letra nem muito grande e nem muito pequenininha. Combinado? Então, vamos lá. Português, atividade no caderno. Copiaram? Quem não copiou, não tem problema. Aperta a pausa para o vídeo. Copia devagarzinho, no seu tempo, sem correr, sem muita pressa, porque vocês têm tempo para copiar tudo, tá bem? Depois que acabar de copiar, aí segue com o vídeo, tá? Vamos lá, pegando o caderno de português de vocês, para copiar a nossa atividade de hoje. Vamos copiar o cabeçalho. Estão observando como está escrito o cabeçalho que a tia Idla colocou aí no vídeo? Todas as letras bem arrumadinhas, alinhadinhas, como a tia ensinou a vocês lá na nossa escola. O cabeçalho, ele sempre vai começar do ladinho dessa linha vermelha que fica do lado esquerdo do caderno de vocês, certo? Colégio Esplendor, pula uma linha, Aracaju, 27 de julho de 2020. Pula uma linha, terceiro ano do ensino fundamental. Pula uma linha, professora Idla Aragão. Aluno, vocês irão escrever o nome completo de vocês. Combinado? Para a gente treinar a escrita, treinar o nome completo de vocês. Vocês devem saber escrever o nome todo, tá bem? Pulem 2 linhas para o nome, porque tem crianças que têm um nome curtinho, mas tem outras que têm um nome já mais comprido. Não pode ser que precise, né, de um pouco mais de espaço para escrever. Então, pula 2 linhas. No meio do caderno, vocês irão colocar a atividade de aula, tá? Atividade de aula. Pulou uma linha, alinhado, a linha vermelha. Primeira questão, leia 2 pontos. Vamos fazer a leitura desse textinho, certo? Antes de iniciar, prestem atenção quando vocês forem copiar, para não copiar nenhuma letrinha errada, não fazer nenhuma palavra faltando letra, preste atenção na pontuação, nos parágrafos, tá bem? Os parágrafos, eles devem estar alinhados, um sempre de acordo com o outro, na mesma direção. Então, vamos para o título do texto. O título, ele fica centralizado na folha do caderno, do jeito que está aí no vídeo, tá? Pertinho do mar. Uma ruazinha irregular e arenosa me leva até a casinha branca, no cantinho da Praia Dourada. Ao lado, chama a atenção o terreno onde nascem muitas árvores e coqueiros, onde vivem saguis e passarinhos. Entrando por entre as árvores, é possível sair do outro lado, já de frente para o mar. Há uma casinha aqui, outra acolá.
um cachorro late, um carro, vez ou outra, por ali passa. A brisa leve e úmida traz, às vezes, um cheirinho de peixe que vem da casa dos pescadores, que acabaram de chegar do mar. Então, a autora desse textinho é Cidinha Bugliani. Vocês perceberam que tem algumas palavrinhas que estão sublinhadas de vermelho no texto? Então, vocês irão fazer a mesma coisa. Sublinhar essas palavrinhas quando vocês forem copiar o texto, certo? Passe um traço embaixo dessas palavras que estão de vermelho, tá bem? Vamos lá. Primeira questão. Na primeira questão, vocês irão observar as palavras destacadas que estão lá no texto para fazer a análise morfológica. Lembram que a tia Idla explicou como é que faz a análise morfológica? Então, vamos revisar novamente, tudo bem? Tia colocou aí um exemplo da palavra ruazinha, que é a primeira palavra que está destacada lá no texto. Então, vamos analisar essa palavra ruazinha, certo? A palavra ruazinha, ela é da classe gramatical substantivo. Então, para analisar essa palavra, eu preciso saber o que é um substantivo, não é verdade? Então, o que é um substantivo? Substantivo é a palavra variável que nomeia os seres em geral. Por que ela é variável? Porque ela pode variar em gênero, ela pode ser feminino ou masculino, ela pode variar em número, podendo ser singular ou plural, e o grau, podendo ser aumentativo ou diminutivo. Certo? Então, pronto, já sei o que é substantivo. E a classificação do substantivo? O substantivo, quanto à sua classificação, ele pode ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, coletivo. Quanto à sua formação, o substantivo pode ser simples, composto, primitivo ou derivado. Então, vamos lá. Já sabemos o que é o substantivo, certo? Agora, o que é cada classificação desse substantivo? O que é um substantivo comum? Substantivo comum é aquele que nomeia os seres da mesma espécie, como um apagador, certo? Aqui eu tenho um apagador. Esse apagador, ele é de madeira, mas existem outros modelos de apagadores. Tem apagadores que eles parecem uma caixinha, que dentro dá para a gente colocar os lápis. Tem apagadores que são de plástico, né? Que essa partezinha aqui é de plástico. Esse é de madeira. Mas o nome que eles recebem é o mesmo, apagador. Eu não posso chamar esse apagador aqui de celular. Posso? Por mais que ele possa ter até algumas vezes o mesmo tamanho de um telefone celular. Eu não posso dizer que ele é um celular. Ele é um apagador. E existem vários modelos de apagadores. Então, por isso que ele é um substantivo comum, porque ele está nomeando um ser de uma mesma espécie, certo? Apagador, essa palavra apagador pode ser usada para outros modelos de apagadores, tá? Então, o substantivo próprio, ele nomeia seres em particular, como eu, Idla, como Olívia, como Lara, João Vitor. São seres particulares que alguém foi lá e nomeou. Alguém deu um nome para ele, tá? Eu posso pegar esse meu apagador e dar um nome para ele. Eu vou chamar esse meu apagador aqui de laranjinha.
esse aqui é o laranjinha, o meu apagador. Eu estou dando um nome para o meu apagador. Laranjinha vai ser um nome próprio, porque eu estou nomeando um ser particular, que é meu. Apesar dele ser um substantivo comum, que é um apagador, mas eu estou nomeando ele, porque ele é um ser particular meu, tá? Então, o substantivo próprio, ele nomeia seres particulares. Agora, vamos para o substantivo concreto. Substantivo concreto, ele vai nomear seres reais e seres imaginários. Por que seres imaginários? Porque o substantivo concreto, ele além de nomear seres reais, que são aqueles que nós podemos ver e pegar, nós podemos nomear seres que nós conseguimos dar uma forma física, imaginar quando fechamos os nossos olhos. Fechei o meu olho, imaginei um saci, eu sei como é o saci, eu vi dentro da minha imaginação, então ele é um substantivo concreto. O substantivo abstrato é aquele substantivo que nós não conseguimos dar uma forma física, né? Eles dependem de um outro ser para existir, como os sentimentos, as ações, amor, alegria, raiva. Para eu sentir a raiva, alguém tem que fazer alguma coisa muito séria para que eu fique com raiva, para que eu sinta o amor, a fome. Todos esses sentimentos dependem de um outro ser para que eles aconteçam. Então, os substantivos abstratos são aqueles que dependem de outro ser para existir. E nós não conseguimos dar uma forma física para eles quando tentamos imaginar. Se a gente tentar imaginar a fome na nossa cabeça, vamos conseguir dar uma forma física para a fome? Não. Então, isso é um substantivo abstrato. O substantivo coletivo é aquele que nomeia uma coleção de seres, um conjunto de seres, como um álbum. O álbum é o coletivo de figurinhas. Eu tenho um monte de figurinhas e vou colecionar, vou guardar onde? Dentro de um álbum. A mesma coisa são as fotos, né? O enxame de abelha, várias abelhas juntas, né? Nós damos o nome de enxame. Nós temos um coletivo de abelhas. São várias coisas agrupadas, tá? Agora vamos ver o substantivo quanto à sua formação. O substantivo simples é aquele que é formado por apenas uma palavra, um único radical. Amarelo, mar, casa, casinha, nós temos apenas um radical. O substantivo concreto é aquele formado por dois radicais, duas palavras, como guarda-chuva, guarda-sol, girassol. Nós temos aí duas palavras, gira-sol, arco-íris, tá? Essas palavras, elas podem ser separadas por hífen ou não. Então, o substantivo composto é aquele formado por dois radicais, duas palavras. Substantivo simples é aquele formado por um único radical, uma palavra. Agora, o substantivo primitivo é aquela palavra que ela tem origem própria, tá? Como a palavra amarela, mar, sol. São palavras de origem própria, elas não vieram de uma outra palavra, mas eu posso criar outras palavras com ela, dando origem ao substantivo derivado. O substantivo derivado são aquelas palavras que derivam de outra, amarelada,
ensolarada, certo? Vamos agora já falamos do substantivo todo, não foi? Agora vamos ver o número de sílabas das palavras. Quando a gente faz análise morfológica, além de falar da sua classe gramatical, nós falamos da classificação quanto ao número de sílabas. Então, a gente vai analisar também quantas sílabas tem aquela palavra, qual é a sua classificação. Uma palavra que tem apenas uma sílaba, ela é chamada de monossílaba. Palavra com 2 sílabas são dissílabas. Palavras com 3 sílabas são trissílabas. E palavras com 4 sílabas ou mais são consideradas polissílabas, certo? Uma sílaba, monossílaba. 2 sílabas, dissílaba. 3 sílabas, trissílabas. E 4 sílabas ou mais, polissílabas, certo? E quanto à sílaba tônica, a classificação pode ser oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando é que eu sei que uma palavra ela é oxítona? Quando a sílaba tônica da palavra for a última. Quando eu sei que uma palavra ela é paroxítona? Quando a sílaba tônica da palavra é a penúltima. E quando eu sei que uma palavra ela é proparoxítona? Quando a sua sílaba tônica for a antepenúltima e ela estiver acentuada. Todas as palavras proparoxítonas, elas sempre terão acento na antepenúltima sílaba. Ok? Também analisamos na análise morfológica, né? Os encontros vocálicos, os dígrafos. Lembram dos encontros vocálicos e os encontros consonantais? Encontro consonantal é um encontro de 2 consoantes numa mesma sílaba ou em sílabas separadas. E o encontro vocálico? O encontro vocálico é o encontro de vogais em uma mesma sílaba ou em sílabas separadas. E podemos classificá-las em hiato, ditongo, tritongo, tá? Quando uma palavra ela é um ditongo, quando nós temos 2 vogais juntas em uma mesma sílaba. Quando uma palavra ela tem um tritongo, quando nós temos 3 vogais em uma mesma sílaba. Tia, e quando ela é hiato? Quando as vogais elas se separam, estão em sílabas separadas, certo? Então, vamos lá. Vimos isso, ok. E o dígrafo? Já está repetindo bastante sobre o que é dígrafo, não é? Dígrafo são 2 letras com um único som. E eles podem ser consonantais e podem ser vocálicos. Os dígrafos consonantais, né, são CH, NH, LH, RR, SS, QU, GU, SC, S cedilha e XC. Os dígrafos vocálicos são aquelas formadas por todas as vogais A, E, I, O, U, acompanhadas de M e N, e só serão considerados dígrafos vocálicos se estiverem na mesma sílaba. Se estiver em sílaba separada, não são dígrafos vocálicos. Tudo bem? Então, vamos lá fazer a análise morfológica da palavra ruazinha. Ruazinha, ele é um substantivo comum ou próprio? Ele está aí escrito com a inicial maiúscula, mas ele é comum ou é próprio?
Será que ele é próprio porque ele começou com a letra maiúscula? Não, ele é próprio por quê? Porque início de frase nós escrevemos com letra maiúscula. E aí eu estou iniciando uma frase, tá? Então vamos lá, ruazinha é um substantivo comum. Por quê? Porque ele está nomeando um ser de várias espécies. Tem várias ruas por aí, várias ruazinhas. Essa ruazinha aí deve ter um nome, tá? Mas nós estamos falando apenas de uma ruazinha. Ruazinha é um substantivo comum, porque está nomeando um ser de várias espécies. Eu posso chamar a rua que eu moro, que tem um nome, de ruazinha. Posso chamar a rua do nosso colégio de ruazinha, tá? Então, vamos lá. Substantivo comum, certo? A palavra ruazinha, ele vai ser um substantivo concreto ou abstrato? Isso vai ser um substantivo concreto, porque ela existe. Nós andamos sobre ela, nós conseguimos ver até onde ela vai, aonde inicia e onde termina. Então, ela é um substantivo concreto. Ruazinha é um substantivo simples ou composto? Isso, simples, porque é formado apenas por um radical. É um substantivo primitivo ou derivado? Isso mesmo, derivado. Por quê? Porque ele deriva da palavra rua. Perceberam? Ruazinha, ele varia, né? Como nós vimos que o substantivo, ele pode ser variável em gênero, em número e grau. Vamos para a sua variação. Ruazinha vai ser, quanto ao gênero, vai ser feminino ou masculino? Isso mesmo, feminino. E quanto ao número? Singular. Muito bem. E quanto ao grau, ele vai ser o quê? Diminutivo. Ruazinha, eu estou diminuindo. Na verdade? Pronto. Falei sobre tudo relacionado ao substantivo. Agora, eu vou observar o número de sílaba e a tonicidade. Quantas sílabas tem a palavra ruazinha? Para isso, a gente deve separá-las. Ruazinha. A palavra ruazinha tem 4 sílabas, portanto, ela é uma palavra polissílaba. Dou a vírgula, vou olhar a tonicidade. Qual é a sílaba mais forte da palavra ruazinha? Vamos chamar ruazinha? Ruazinha! O zi é a sílaba mais forte. Ela é a última, penúltima ou antepenúltima sílaba? Isso, ela é a penúltima. Portanto, ela é uma palavra paroxítona. Pronto, falei sobre isso, coloco o ponto e vou para o nota-se. Vou observar lá na palavra se nota-se dígrafo, se nota-se encontro vocálico, encontro consonantal. O que é que tem aí nessa palavra? Nós temos o que primeiro? O encontro de duas vogais. Se eu separar essa palavra, essas duas vocais irão ficar na mesma sílaba ou em sílabas separadas? Em sílabas separadas. Então, qual é a classificação quando nós temos duas sílabas que se separam? Isso, hiato. Então, nós colocamos, nota-se um encontro vocálico, hiato, o, a. Nota-se mais o que aí nessa palavra? Um dígrafo. Nós temos aí o dígrafo NH, 2 letras com um único som. Então, nota-se dígrafo consonantal, NH.
vírgula, vou contar a quantidade de letras que tem nessa palavra. Quantas letras tem aí? 8 letras. Isso mesmo. E quantos fonemas? 7 fonemas. Quando uma palavra tem um dígrafo ou mais, certo? O número de fonema vai ser menor que o número de letras. Tá bem? Entendido, meus amores? Muito bem, tá? Façam tudo com bastante capricho, letra bem bonita, bem caprichada, porque vocês conseguem fazer tudo com bastante capricho. Tudo bem? Um beijo da tia. Quando terminarem, tirem foto e mandem para mim para eu poder corrigir. Tchau! E até a aula de ciências. Já, tá bem? Tchau!